Quando a gente abre um pouquinho dessa esfera de elencos supervalorizados com medalhões em vários pontos, né? A gente vai até chegar no próprio Paris Saint-Germain, que não deu certo por causa disso, né? E olha que por falta de jogador não era o problema dos caras, né? Mas aí que tá. Muita sede ao pote ou excesso de medalhões, seja na Europa, seja no Brasil, isso também não é um problema de gestão? Então, é interessante essa questão aí. Porque você vai ver, olha, o Barcelona não tinha grandes jogadores, não tinha os seus medalhões, tinha, mas os caras vieram de La Masia. Eram crianças e foram crescendo ali dentro. Aí você pega o PSG, contratou um monte de jogador, não deu certo. Aí você fala assim, mas e o Real Madrid? O Real Madrid tá sempre com os galácticos lá, mas o Real Madrid é o maior time de futebol do mundo. Sim, mas é uma maior instituição. É a maior instituição, não adianta. Então o jogador chega lá sabendo que ele é muito menor do que o time. E nenhum outro time do planeta, inclusive o Flamengo, o jogador sente que a instituição é maior que ele. É impressionante isso. Entendeu? No Real Madrid o cara chega lá e Sente. sabe, o Real Madrid é maior do que eu. E a gente não sente isso no Gabriel. Não vou ficar também... enumerando... como é que fala? Elencando. Tá. Mas eu acho que os jogadores do Flamengo, eles se acham mais do que o Flamengo. Isso tá certo. Entendeu? Eles se acham mais. Então você começa a reunir um monte de primadona lá, um monte de jogador vaidoso, falta cara pra correr, entendeu? Falta cara pra correr. Eu falo isso, por exemplo, eu vou voltar à realidade do Flamengo, que é o nosso assunto aqui, junto com o São Paulo, a gente vai discutindo isso de forma mais gradativa. O exemplo do Manchester City. Se você pega o time do Manchester City como time, lógico que ele é um carrossel, né, comandado pelo Guardiola, enfim, dispensa apresentação. Mas ele não é um time medalhão. Não. Você tem grandes caras que sabem dos seus respectivos tamanhos. O Guardiola não contratou o Cristiano Ronaldo quando ele foi pro United. Né? Tinha essa possibilidade. Você tem o Haaland, que ainda não é um medalhão. Ele é um grande promissor, um centroavante absurdo. E tomou um esporro do Guardiola na sexta-feira. Tomou, o cara foi na orelha dele. Ele é um garoto. Ele tinha feito um garoto. O Guardiola foi lá e ainda tirou a câmera. Ou seja, não tem Messi, não tem Mbappé, não tem Cristiano Ronaldo, não tem Neymar, não tem Benzema. Você tem um time de operários. E é o melhor time da Europa. Você tem um time de operários geniais, né? Porque assim, o Bernardo Silva não é um primadona. Mas o que ele joga de bola? Não tem nenhum super craque que você tá falando. Qual é a mídia que tem o Rodri? Nenhuma. Mas o que esse cara... Não, o cara mais estelar lá é o Haaland. É o Haaland. Que é uma criança ainda que... Você tem o Cancelo, quando começou a ficar de sacanagem com o Guardiola, tirou, né? Stones, foi pro Bayern de Munique. Você tem um monte de caras que são de uma... que não... Eles próprios não se colocam mídia, mas eles se colocam bola. Mas tem um exemplo, Facicani, o negócio eu acho muito legal a comparação com o City, cara. O Guardiola tem o controle absoluto do departamento de futebol. Tudo. Quando o João Cancelo começou a ficar de sacanagem, ele não tinha lateral pra substituir o Cancelo, tanto que ele improvisa o Akanji. O Akanji. Ele chega a falar, tchau, não quero. Você tá louco, é o João Cancelo. Não, tchau, vai pro Bayern de Munique. Então, e você tem Akanji, que era um promissor zagueiro do Dortmund, que vai chegar lá. Como que o elenco vê um negócio desse? Então eu queria chegar, por exemplo... E a gente se adapta, se enquadre. E a comparação que eu trago é o meu comentário anterior do nosso primeiro assunto, Botafogo, que é um time que não tem mídia. Mídia que eu digo, não o clube em si, mas os atletas não tem nenhuma estrela primadona. Não tem. Não, mas então, é o Tiquinho agora, mas que chegou como um ilustre desconhecido. Exatamente, pô, mais Eduardo, que é um jogador ninguém sabia. Não, até anteontem ninguém sabia quem era Eduardo. O jogador mais conhecido do Botafogo pela mídia brasileira é o Tietê, perfeito. É o Tietê, que passou por título brasileiro, Atlético Mineiro, São Paulo. O Marlon Freitas, por exemplo, fez um belíssimo campeonato brasileiro já no Atlético Goianiense. Atlético Goianiense, né? Mas era Atlético Goianiense. Então, o próprio Palmeiras, quando começa a formar com o Abel, era o Palmeiras que não era estrelado. Você tinha atletas até... Nem hoje ele é estrelado. Ele tem 2 ou 3 jogadores assim, fazendo, nossa... Dudu, Gustavo Gomes... O Veiga... Mas foram forjados mesmo lá, assim, né? foram forjados. Assim, o Veiga o Palmeiras veio, se aproxima não foi uma muito contratação badalada do Palmeiras. Foi uma revelação do Curitiba e mesmo assim ainda demorou um tempo para maturar. Foi emprestado pro Atlético Paranaense. Sabe qual é que foi a contratação? Todo mundo fala que foi a contragosto porque ele é torcedor do Coxa, né? Todas as contratações badaladas do Palmeiras foram desgraçadamente ruins. Lucas Lima, Borja. Acho que o Felipe Melo não.
Não, o Felipe não foi badalado. Ele veio mais como não, uma... né? Dudu foi badalado. O Dudu foi a primeira. São Paulo e Corinthians estavam próximos, o Palmeiras foi lá foi a única, né?